Bom dia, meus amores, meus queridos amigos, aqui com você novamente no Pétalas do Espiritismo, para mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje, meus queridos, vamos estudar o questionamento 856, estudando sobre fatalidade na lei de liberdade. Pergunta Kardec: sabe o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? Responde a espiritualidade: sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Meus queridos amigos, dentro do processo reencarnatório, nós sabemos que há o planejamento reencarnatório, para que nós, ao estarmos aqui na Terra, tenhamos determinadas situações, determinadas condições físicas e materiais necessárias para o processo de aprendizado que nós vamos ter aqui na Terra. E a morte é algo que está previsto no nosso planejamento reencarnatório. Nós já tivemos a oportunidade de estudar e de comentar um pouco sobre isso. E sabemos que, dentro do planejamento reencarnatório, nem todos os detalhes, tudo aquilo que acontece em nossa vida é previsto. Mas situações importantes, como o gênero da morte, como o tipo de vida que vamos ter, o ambiente que vamos nascer, as nossas famílias, quem serão nossos pais, filhos, marido, esposa, nossas doenças kármicas, tudo isso está previsto no nosso planejamento reencarnatório. Então, o gênero de morte também, em decorrência da vida, em decorrência das situações, em decorrência das nossas necessidades, nós podemos escolher um determinado gênero de morte, uma morte por acidente, uma morte mais tranquila, mais serena, uma morte mais violenta, enfim. Isso é normalmente previsto no planejamento reencarnatório. Mas como nós já estivemos vendo nas perguntas anteriores, o nosso planejamento reencarnatório ele sofre mudanças constantemente. Em função do nosso modo de ser e de agir, nós mudamos o nosso planejamento reencarnatório. Isso significa dizer que, por exemplo, a nossa morte, o gênero de morte, pode ser aliviado em função de um bem que nós fazemos. O tempo também pode ser alterado em função do bem, do trabalho que está sendo desenvolvido. Então, queridos amigos, em regra, o espírito não vai lembrar, mas o espírito, ele tem como que um pressentimento, porque se ele participou do seu planejamento reencarnatório, ele sabe mais ou menos como será o seu desencarne. E mesmo havendo o esquecimento do passado, quando nós aqui estamos, algo fica na sua memória perispiritual. Ele não esquece tudo, tanto é que tem muitas pessoas que acessam informações de vidas passadas de forma natural, espontânea, aquilo vem à sua mente. Então, tem pessoas que acessam essas informações de modo a nós percebermos que as informações se encontram dentro de nós, parcialmente esquecidas por conta da necessidade reencarnatória. Então, queridos amigos, nós não temos uma certeza, mas nós temos um pressentimento, um sentimento daquilo que vai acontecer, da forma que nós vamos desencarnar, ou, se não da forma, pelo menos do tempo em que as coisas vão acontecer. Mas vamos ouvir o Espírito Miramês também conversando conosco sobre esse fato, se o Espírito sabe ou não sabe o gênero da sua morte. E diz o Espírito Miramês: a alma sabe, mais ou menos, que gênero de morte encerrará sua jornada na carne, porque isto foi antes escolhido, desde quando o seu destino não seja mudado pela providência divina. Tudo muda conforme a lei, somente Deus e suas leis são imutáveis.
temos como que um livro dentro de nós, que devemos escrever e que estamos escrevendo pelas nossas vidas. Se combinamos determinado tipo de vida a levar na Terra, somos inspirados por esse registro para que possamos vivê-la. As lembranças que se sucedem em nossa mente vêm com mais ou menos clareza, isso de acordo com a elevação da alma. Há espíritos que recordam minuciosamente o tipo de vida que escolheram. Esse será mais culpado se desviar-se dos seus objetivos. Cada ser humano tem uma missão a cumprir na face da Terra. Percebam aqui já então a afirmação de Miramês que essas lembranças dependem do grau de evolução da alma. Então, com mais ou menos clareza, essas informações chegarão à mente do espírito. Claro que quanto mais elevado, mais conhecimento e permissão ele tem para tudo acessar. Quanto mais imperfeito, menos ele vai ter clareza dessas informações. Olha quando ele diz aqui: aqueles que recordam minuciosamente o tipo de vida que escolheram são mais culpados se houver o desvio dos objetivos traçados. Então, aqui também é uma reflexão importante. Muitos de nós desejamos saber como é no plano espiritual, qual foi o nosso planejamento reencarnatório, qual foi o tipo de vida que nós tivemos em reencarnações pretéritas, qual o nosso compromisso na vida atual. Ao saber dessas informações, ao buscarmos identificar isso, nós estamos, com certeza, buscando para nós uma responsabilidade ainda maior, porque a partir do momento que eu sei, eu não posso mais me esquivar da verdade, eu não posso mais dizer que eu não sabia, que eu não tinha ideia de que deveria ser de um jeito ou de outro. Não. Então, se eu sei, mais responsabilidade eu tenho para com a lei de fazer o certo. Continuando, pode a fatalidade ser uma verdade em uma vida e em outra não. Depende muito das mudanças empreendidas pela alma na sua jornada evolutiva. Tudo muda por fora com as mudanças por dentro. As religiões do mundo, as filosofias de vida, surgiram na Terra como misericórdia de Deus visando as criaturas, sobre essas verdades que a doutrina espírita sabiamente anuncia. No entanto, esses movimentos espiritualistas se esqueceram dos céus para viver quase somente sob a inspiração da terra. Mas Deus não se aborrece com isso, pelo contrário, ele já sabia desses desvios morais no que se refere à vida espiritual, e a sua bondade e paciência esperam que todos esses movimentos passem a reclamar consertos. Na hora certa, os benfeitores da espiritualidade superior aproximar-se-ão desses pastores, inspirando-os a servirem de exemplos para os seus rebanhos. Com o tempo, todos os movimentos espiritualistas tornarão a se fundir em um só ideal, o do bem e da verdade, para que o amor seja o clima de luz, encaminhado à felicidade das almas, em corrida para a consciência tranquila. Todo espírito recebe a intuição divina de que caminha para a paz, que existe Deus e Jesus à sua espera. Não existe nenhum dos filhos que dentro de si não reconheça seu próprio Pai. Saímos todos da fonte divina e trazemos dentro de nós o perfume de Deus que recende onde quer que passemos. Quanto mais a alma se encontra no primitivismo, mais as forças da natureza selvagem a dominam, mais se cumpre o fatalismo. Depois que se acende a luz nos corações das almas, elas passam a se libertar de todas as agressões externas, libertando-se e vivendo em plena luz de Deus. Vejamos o que nos fala Tiago no capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O homem desviado das leis naturais do Senhor não pode ser livre. Ele é cativo das suas próprias inferioridades.
Eis aí a fatalidade das suas próprias escolhas. No entanto, o espírito que já reconhece no amor a lei mais alta, esse é livre, na liberdade espiritual, e muda os acontecimentos com as mudanças internas, que são inúmeras a todo momento. E eu fico pensando, queridos amigos, por quanto tempo nós ainda ficaremos cativos das nossas próprias inferioridades? Elas que nos prendem, elas que ainda fazem com que nós fiquemos por tanto tempo nas sombras, na dor e no sofrimento. Queremos nos libertar. Queremos verdadeiramente reconhecer no amor a maior lei, a lei que nos liberta, porque quando nós conseguirmos verdadeiramente vivenciá-la, os erros, os apegos, as tendências inferiores, tudo isso ficará para trás. E só um futuro de alegrias e perfeição estará à nossa frente. Mas para isso precisamos trabalhar e muito. Trabalhando as nossas tendências, o nosso coração, a nossa mente, para que diante dos testemunhos da vida nós consigamos fazer o certo e vencer. Finalizando, diz Miramês, quantas pessoas que, e os fatos nos mostram, temem, por exemplo, o fogo. É a intuição as alertando, mas como não despertaram para a luz do espírito e nada fazem para descarregar o peso do seu fardo neste sentido, embora lutando para se livrarem de morrer por esse sistema, acabam sucumbindo por ele. No entanto, não existe fatalismo para todos. Os que descarregam seu karma no processo da vida, com todo o amor que a luz requer, têm a mudança do seu destino que se faz pela bondade do Criador, e às vezes sofrem simples queimaduras, tendo sua provação aliviada pelo bem que fizeram aos outros por caridade. A vida é uma doação divina, e quem dá, recebe. Essa é a lei de justiça. Que bonito esse fim, a maneira como o Espírito Miramês finalizou as suas considerações. A vida é uma doação divina e quem dá, recebe. Então, meus queridos amigos, precisamos deixar apenas de querer receber e começarmos verdadeiramente a dar. Quando nós, como ele diz aqui, descarregarmos o nosso karma na vida, mediante o amor e a luz, nosso destino se transformará para melhor pela bondade do Criador, e não mais sofreremos grandes queimaduras, mas simples e pequenas queimaduras, porque as nossas provas serão aliviadas em função do bem que tivermos feito aos outros. Portanto, precisamos amar e precisamos, acima de tudo, vivenciar a caridade em pensamentos, palavras e ações. Meus amores, vamos finalizando por aqui em mais um Pétalas do Espiritismo. Agradeço a sua presença e desejo um dia lindo para você. Caso você esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não as receba em seu celular, eu convido você a conhecer o nosso canal no Telegram. Basta abrir o seu aplicativo, digitar na barra de pesquisa Canal Conhecendo o Espiritismo e na busca global já vai aparecer o nosso canal. É clicar e entrar. Mas se tiver alguma dúvida, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.